como aconteceu com a Adriele. Estava faltando 2, 3 mil reais para acertar o compromisso, um compromisso de um valor alto. E ela vai temerosa, e agora que eu vou dizer? Será que ela vai aceitar? Será que não vai aceitar? Eu vou precisar parcelar esses 3 mil em 3 vezes, será que vai dar jeito? Será que não vai dar jeito? Quando chega lá, não tem que pagar e leva de volta o dinheiro para colocar piso, botar gesso, fazer isso, fazer aquilo no apartamento. Porque Deus converteu. Porque Deus inverteu, minha filha, não é você que vai pagar, sou eu que estou pagando aqui. É eu que estou pagando aqui, diz o Senhor para ela, para eles. Sou eu que estou na frente disso aqui. Não se preocupe, eu vou fazer. O que prometi, eu vou fazer. Sabe, irmãos, não é para nos vangloriar, não. Pelo amor de Deus, nós somos pessoas extremamente humildes e não temos, se nós temos que nos gloriar alguma coisa, que nós possamos nos gloriar no Senhor. Mas no início do ano, nós passamos por uma situação muito parecida com a outra filha, com a Dani. Esperou que saísse os resultados da faculdade no ProUni, como é o nome do outro? No primeiro no ProUni não saiu. Disse, pai, como é que vai fazer? Eu falei, filho, nós vamos pagar a faculdade, faz pelo FIES, vai dar tudo certo. Vamos lá. Matriculou-se, pega os papéis do FIES, leva para o Banco do Brasil. E quando chega lá, o CPF dela é rejeitado pela Receita Federal. Uma menina com 17 anos, não tem sequer, nunca comprou a crédito, não tem problema com receita. Como é que pode? E a moça que nos atendeu ficou olhando para nós e disse, olha, nunca aconteceu isso conosco. Nunca aconteceu do banco rejeitar o CPF de ninguém, a menos que fosse algum problema de digitação, mas eu já pesquisei na Receita e o seu CPF está tudo normal. Eu não sei por que o sistema não está aceitando fazer o financiamento pelo FIES. E nós, como vivemos pela fé, nós já damos um pulinho para trás. Opa, tem o sinal de Deus aí. Nós saímos de lá, queridos, e passamos na Unip, por conta de um e-mail informal que ela recebe. Quando chega lá, ela tinha recebido uma bolsa de 100% da faculdade de psicologia. Você sabe o que é isso? É uma faculdade que custa 50 e tantos mil reais. E o Senhor disse, não é vocês, sou eu. Mas será que vocês não entenderam? Não é vocês, sou eu, vocês não vão pagar. Quem está pagando as contas aqui sou eu, diz o Senhor. Eu não disse para você, cuida dos meus, que dos teus cuido eu, então... Por que você está cismando, está teimando em fazer FIES? Vai fazer FIES coisa nenhuma. É meu, é eu que pago. Quem está entendendo? Mas nós poderíamos ter um olhar naquele momento e pensar assim, ai, vida, ó azar, o que é que nós vamos fazer para o jantar? Nós podíamos falar, ai, para mim é tudo difícil, nada dá certo. Ô pai, para a Adriele tudo dá certo, para mim dá tudo errado. Ela podia falar isso, mas não. Nós saímos de lá, de cabeça erguida, Deus está nesse negócio. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. E quando chega lá na Unip, a bolsa integral, para que ela pudesse estudar numa faculdade muito boa, e o Senhor assim abençoando. Sabe, aquele homem foi com as mãos mirradas, quem sabe quando foi chamado para o meio, ele foi com vergonha. Porque eu imagino que uma pessoa que tem a mão torta ou mirrada, se alguém dá a mão, vem aqui um pouquinho, irmão, por favor, Evandro. Se alguém dá a mão, vai dar a mão que está boa, né? Não vai dar a mão mirrada, vai ficar meio esquisito. Obrigado, irmão. Mas o homem vai com a mão torta, porque ele está indo para o lugar certo. Ele está visualizando alguém que lhe pode ajudar. O Senhor, o Filho de Deus. Mas em Marcos capítulo 5, nós vamos ver que tem uma outra pessoa também. O versículo 25 é um texto bem conhecido da igreja. Diz o texto, tem um outro relato também, de uma pessoa que vai buscar. Versículo 25 diz assim, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo
o quanto tinha, e nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo estava já curado daquele mal. Verso 30, e logo Jesus, conhecendo que virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês? Disseram os seus discípulos: vês? Olha, presta atenção, né? A multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Os discípulos disseram: olha, veja, está todo mundo te apertando, é óbvio que todo mundo te tocou. E Jesus está dizendo de uma outra maneira de tocar. As pessoas que estão falando com Jesus estão vendo na ótica humana. Todo mundo me tocou, todo mundo está te tocando, está tudo aqui muito apertado, as pessoas estão te tocando, isso é óbvio, vê, olha. E ele então replica, não é? Verso 32, verso 31, e disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Verso 32, e ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Jesus procura com os olhos. E como que ele ia encontrar ou saber quem é que tocou nele em meio à multidão, irmãos? Como? Como que Jesus ia saber quem é que tinha lhe tocado? Suponhamos que ele não fosse Deus, ou suponhamos que ele não tivesse a onisciência, ou seja, que ele sabia de todas as coisas. Suponhamos que ele quisesse somente saber quem lhe tocou. Ele foi procurar com os olhos, porque os olhos falam muito. Os olhos falam. E ele olhava e procurava para ver quem tocou, mas ele estava procurando os olhares. E quando ele encontra o olhar da mulher, a mulher automaticamente, vendo o olhar de ternura de Jesus, vendo o olhar de misericórdia do Senhor, mesmo estando ela com medo, temendo e tremendo, ela disse: sou eu que te toquei, mestre. Foi eu que te toquei, Senhor. Uma mulher que tinha uma hemorragia, que na cultura dos judeus, a mulher, quando está na separação da menstruação, não pode estar em lugar público. Essa, conhecida por todos como uma mulher amaldiçoada, pois ela tinha uma hemorragia que não cessava. Ela se aproxima com a capa no rosto, creio eu, vestida, escondida, vai tocar na orla do vestido de Jesus por detrás. E agora ela começa a ver Jesus dizendo: não, mas alguém me tocou, mas alguém me tocou. É muito provável que ela disse: agora eu vou morrer apedrejada aqui. Agora vão acabar comigo, vão acabar com a minha raça aqui. Mas quando os olhos do Senhor encontram os olhos da mulher, ela vê ternura nos olhos de Jesus. Ela vê ternura nos olhos de Jesus. E Jesus então só espera a revelação dela. E ela mesma traz a revelação: foi eu que te toquei, Senhor. Meu irmão, Deus está olhando para você e esperando que você e eu olhamos para Ele. Deus está procurando aqueles que creem para que Ele possa fazer um milagre. Quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Todos nós precisamos de um milagre? Quem vai olhar para Jesus hoje? Porque Ele quer ver os teus olhos, irmão. Ele quer olhar para os teus olhos e ver a tua necessidade, querido e querida. Não entra na igreja de cabeça baixa, entristecido, não. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor quer ver os teus olhos. Sabe, muita gente sofre de tristeza, de depressão, não é? E um dos fatores da depressão é fazer a pessoa olhar para baixo. A pessoa tem uma tendência, quando está triste, um mecanismo, né, na sua mente, de olhar no seu cérebro, de olhar para baixo. Você não vê pessoas tristes olhando para cima. Pessoas tristes estão sempre olhando para baixo. Mas eu me lembro de uma vez que tinha um homem muito triste, enfiado numa tenda. Um homem chamado Abraão. E o Senhor Deus falou com ele: Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. O que é que está acontecendo com você, Abraão?
Ah, Senhor, eu estou vendo que não vai ter jeito, meu herdeiro vai ser filho de Damasceno Eliezer, porque até agora o Senhor não me deu filho, o Senhor falou, mas não cumpriu. Eu estou aí dessa maneira aí, entristecido, cabeça baixa mesmo. Então sai daí dessa tenda, Abraão. Sai desta tenda, e ele saiu. Olhe para o céu, conta as estrelas do céu, se você pode contar. Senhor, não dá para contar, é muita. E ele abaixa a cabeça de novo. E o Senhor fala, bom, já que você não olha para cima, então conta a areia que está no chão, né? Você pode contar a areia? Porque assim será a sua descendência. Eu te falei e eu vou fazer. Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa levantar a cabeça, olhe para cima, acredite, em nome de Jesus o Senhor trará a existência que não existe. O Senhor trará. Aquela mulher, ela foi procurada pelo Senhor. O Senhor procurou com os olhos. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E quando ele encontra os olhos da mulher, a mulher automaticamente vê a ternura de Jesus. E já se declara, foi eu que te toquei, mestre. Foi eu que te toquei. Irmão, nós temos que tirar a visão da dúvida, a visão da incredulidade e colocar a visão da fé, a visão do sobrenatural. Se você tem uma visão grande, de coisas grandes, você vai conquistar coisas grandes. Mas se a sua visão é pequena, de coisas pequenas, você vai viver nas coisas pequenas. Eu não estou falando de coisas materiais, não. Eu estou falando das grandezas de Deus, no sentido pleno desta palavra, em todas as áreas que esta palavra envolve, na casa, na família, no contexto conjugal, familiar, espiritual e também material. O Senhor Deus, Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Mas existe uma outra pessoa em Marcos mesmo, no capítulo 10. Vamos dar um pulinho lá. Marcos capítulo 10, no seu versículo 17 a seguir, fala sobre o jovem rico. Eu já estou terminando, nós já vamos ministrar a ceia. Só mais um pouquinho de paciência. Quem achou, diga amém. Diz assim: e pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão o que é Deus, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram desta sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais e diziam entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O homem vai até o Senhor e diz: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele faz a pergunta, mas ele já tem a resposta. Guardar os mandamentos, não adulterar, não matar, não roubar, honrar o pai e a mãe, guardar os mandamentos do Senhor. E ele então espera que Jesus, de alguma maneira, o enalteça, coloque ele numa boa posição, sendo ele alguém que guardava a palavra. O olhar dele era um olhar de interesse, de reconhecimento, um olhar que transmitia isso: ele precisa me reconhecer pelas coisas que eu faço, pelo meu sacrifício. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem tratado muito comigo? A salvação é de graça, pela graça é um dom de Deus.
Mas todas as demais coisas requerem um certo sacrifício. Só que o sacrifício não é visto nos dias de hoje, no tempo da graça de Deus. A força não está no sacrifício literal, mas a força está na motivação sacrificial. Ou seja, o verdadeiro sacrifício que conta para Deus não é o ato do sacrificar, mas é a devoção que se faz o sacrifício. Quem entendeu? O olhar do homem, o olhar do Filho de Deus tem que estar em adorar ao Senhor, muitas vezes com atitudes que geram um certo sacrifício, mas não pelo sacrifício em si, não pelo aquilo que se faz diante do Senhor, mas por que se faz. Por que motivo é que nós nos apresentamos ao Senhor? Com um olhar de devoção ao Senhor, com um olhar de adoração ao Senhor. Isso é que é importante, é o que está em nosso coração, é os motivos que nos levam a adorar a Deus. É a maneira com que isso se estabelece dentro de nós. O moço era rico, o moço tinha muitas prosperidades, o moço guardou toda a palavra de Deus, e ele achou que o guardar da palavra de Deus era o suficiente, e o Senhor falou: não, meu filho, o que eu estou querendo não é o seu sacrifício, mas é a sua devoção, e infelizmente o seu coração está nas riquezas, então vende o que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. O Senhor amou ele porque ele guardava de fato a palavra, o Senhor amou ele, mas olhou para ele com olhos de misericórdia, porque ele não sabia o que estava fazendo. Quem já teve essa impressão? Você olha para uma pessoa e fala: meu Deus, ela não sabe o que está fazendo. Quem já teve? Todos nós já tivemos essa experiência. Jesus olha para um moço e vê nos olhos dele alegria, determinação, e por isso ele o amou, mas vê que o amor dele, que o olhar dele, a determinação dele, não tem o que de mais importante: a devoção, o motivo pelo qual nós fazemos. A gente não tem que fazer muito, a gente pode fazer muito pouco, mas o pouco que nós fazemos precisa ser com um olhar de devoção, com um olhar de adoração. Às vezes a gente entra diante de Deus e fala: meu Deus, eu estou passando por isso, por aquilo, eu sou dizimista na sua casa, sou ofertante, eu não aceito isso, não aceito aquilo outro. E nós podemos até orar assim, mas nós precisamos entender que o nosso olhar tem que ser mais alto. Porque se nós fizermos tudo, nós ainda somos servos inúteis. O que conta para Deus não é a quantidade de sacrifício que nós fazemos, mas a qualidade dele. E se vê a qualidade do sacrifício que se faz pela devoção que nós temos. Vir à igreja não pode ser um sacrifício. Vir à igreja tem que ser um ato de adoração. Buscar a Deus não pode ser um sacrifício, tem que ser um prazer, um ato de adoração. Os nossos olhos precisam não expressar somente o conhecimento de alguém que sabe o que está falando, que com autoridade se fala. Não, mas os nossos olhos precisam expressar a devoção do que se fala. O que está lá no escondido.